Bom dia. Doris Cláudio, não. Bom dia a todos. Sobre a proteção de Deus, às 9h10, daremos início, nesse dia 1º de agosto de 2023, da CPI dos radares. Essa comissão foi criada de acordo com a Resolução 451, de 2023, que dispõe sobre a constituição de comissão parlamentar de inquérito para dispor sobre abertura de comissão para apurar o contrato firmado entre a Prefeitura e a empresa Talentec Tecnologia, a instalação dos radares e aplicação de multas em massa e adota outras providências. Foi criada através do requerimento 001/2023, dos vereadores aqui dessa Casa de Leis, na sua disponibilidade sobre a subscrição por mais de 1/3 dos membros da Casa. Eu gostaria, nesse presente momento, de convidar a primeira depoente, a senhorita Ateneia, para que compareça aqui à frente, entregue o seu documento, para que seja identificado. Muito obrigado. Presentes os advogados, representante da municipalidade e também da empresa Talentec. Daremos início às perguntas e eu gostaria, primeiramente, de pronunciar nos termos da lei para que a testemunha deva dizer a verdade no que souber as indagações dessa comissão. Cada depoimento estará gravado aqui em CD, e ao final será assinado o termo de depoimento. A senhora compromete a dizer a verdade aqui sob as penas do Código Penal? Sim. Obrigado.
Eu passo agora as perguntas à senhora Ateneia, que faça o doutor Hidalgo. Por favor, doutor Hidalgo. Bom dia a todos, a quem nos acompanha pelas redes sociais, que estão acompanhando o trabalho dessa comissão pelas redes sociais. Quero agradecer os advogados da empresa Talentec pela presença, né, a doutora Nathalie, obrigado pela presença, representando a prefeitura. Né? Teneia, obrigado desde já, né, pela sua presença aqui, para a gente poder esclarecer, né, essas eventuais discordâncias em relação à instalação desses radares. A senhora poderia me dizer a sua qualificação? Quantos anos de prefeitura? Qual a sua função na prefeitura? Hoje, qual a função exercida pela senhora na prefeitura municipal? Eu sou Se quiser puxar o microfone, pode puxar. Fica à vontade. Sou funcionária pública da municipalidade há 26 anos. Né? Hoje eu estou como chefe do DEMUTRAN, Departamento Municipal de Trânsito, e Autoridade de Trânsito. Tá. A senhora conhece os proprietários, funcionários da empresa Talentec? Não. Não teve contato? Não. Tá. A senhora solicitou a instalação dos radares? Não. Quem solicitou? É o secretário quem solicita. Eu apenas lanço no sistema, né, que nós temos um sistema único de gestão, onde o funcionário do departamento, poderia ser eu ou outro funcionário, alimentamos esse sistema. Né? Tudo que é feito dentro desse sistema, mas a pedido do secretário. E tudo é assinado por ele. Tá, do Morelli. Isso. Tá. Laudos, né, que foram apresentados no decorrer desse processo licitatório. A senhora assinou algum laudo? Não, não tenho acesso. Não teve assinatura nenhuma, de laudo nenhum. A única coisa que eu assinei foi o estudo técnico, né? Sim. Estudo para implantação. Tá. Aqui a resolução pede que a autoridade de trânsito assine em conjunto. Tá, e tem portaria para isso? Que dá competência para a senhora para... Tenho, como autoridade de trânsito, a resolução também da implantação, ela fala que no final, né, do estudo, a autoridade de trânsito tem que assinar também. A senhora poderia juntar em 2 dias isso, encaminhar uma cópia para a gente, por favor? Posso. Em 2 dias? Sim. Tá, então conste em ato, por favor. O secretário, ele tinha conhecimento desses laudos apresentados? Desses estudos técnicos, desses laudos? Ele tinha conhecimento disso? Sim. Desde o início da instalação desses radares, a senhora poderia fazer um resumo? Como que foi essa conversa? Como chegou a necessidade da instalação desses radares em Avaré? O que foi passado pelo secretário para a senhora? Fazer um resumo disso aí. Pode, fica à vontade. O secretário que iniciou, né, o termo de referência foi o Alexandre Nigro, que era ele o secretário da pasta na época. Né? Ele analisou a necessidade através de solicitações e estudos que ele realizou. E foi então que ele chegou no termo de referência e me passou para incluir no sistema. Mas quem assinou foi ele, que elaborou, né, o estudo, o termo de referência. Tá. Eu vou passar a pergunta para você, Marcelo. Senhora Ateneia. Sim. A senhora sabe que houve uma comoção muito grande no município por Sim. conta desses radares e o volume gigantesco de lavraturas de auto de infrações de trânsito aqui no município, com fotografia. Sim. A senhora confirma, até o presente momento, quantas lavraturas de autos de infrações, desde o dia 10 de novembro de 2022 até a presente data, a senhora confirma a quantidade de lavraturas de auto de infração? Deixando claro que o auto de infração ainda não é multa. Não, né? eu quero que a senhora fale quantas lavraturas de auto de infração... 15 mil e alguma coisa. 15 mil e alguma coisa. Lavraturas de auto de infração. Isso. Eu não estou referindo a multas. Isso. E nem mudança de infração para advertência. Sim. A senhora tem como comprovar Sim. esse número? Foi apresentado, né, o relatório, quando foi solicitado, nós encaminhamos esse Então, relatório. a senhora confirma quantas lavraturas? 15 mil. 15 mil.
e alguma coisa. Exato. 15 mil aproximadamente ou a mais? Um pouquinho a mais. Perfeito. Pelos laudos apresentados, os radares teriam velocidade de 40 km por hora no município. Sim. A gente teve uma mudança para 50 km por hora na Avenida Paulo Novaes. Sim. O Demutran tinha ciência, o porquê dessa mudança? Ali, na verdade, não foi mudança. Foi feita a sinalização errada. Tá. E antes de iniciar a operação desse radar, ele é feita uma fiscalização para ver se está tudo ok para poder iniciar a operação dele. Então, ele não estava ainda em funcionamento, tá? Ele estava ainda em fase de implantação. Tá, e no laudo apresentado, qual a senhora assinou também, Sim. constava os 50 km por hora. 50 por hora. Acompanhando essa pergunta do doutor Hidalgo, então a senhora diz que naquele local da Avenida Paulo Novaes, Sim. sentido bairro centro, centro-bairro, ali a velocidade é atual agora de 50 por hora? 50. Desde o início dos autos, dos estudos técnicos? Sim. Então, a senhora acredita que a empresa não errou? Então, a parte da sinalização, sim. A empresa errou. A senhora confirma que a empresa errou. Na implantação da sinalização. Que ela aponta ali, a empresa aponta ali 40 por hora, mas errou, era 50. A senhora tem como comprovar esse documento com a aferição do Inmetro? Tenho. Então, por favor, lavre em ato, 48 horas para apresentar esse documento. Tá. Porque nós sabemos que tem uma declaração do nosso prefeito municipal dizendo que a empresa errou. Certo? Sim. Então, a senhora confirma isso? Sim. Tá. Eu passo a palavra agora ao membro da comissão, Dr. Marcelo Ortega, para as perguntas. Som. Bom dia aos colegas advogados, aos assessores, à doutora e também à Ateneia. Ateneia, pode me responder quem que redigiu o termo de referência e quem que colocou as especificações no termo de referência? Foi o secretário que era da pasta na época, o Alexandre Nico. Tá, então foi ele que fez o termo de referência. Foi. Tá. E o que engloba? A senhora que lançou, né? O Alexandre Nigro que assinou o termo de referência e a senhora que fez o lançamento dele. Isso. O que engloba? Quais são os serviços que englobam o termo de referência? Então, na verdade, como eu não tenho conhecimento técnico, né, eu não vou saber te explicar. A minha parte é incluir ele no sistema, tá? É copiar e colar dentro do sistema, tá? Agora, sim, o que engloba, como que ele chegou nesse estudo, aí eu já não vou saber explicar. Quando a senhora lança no sistema, o que a senhora faz praticamente? O que a senhora, Lá pede os dados, né, de quem está acessando o sistema, né? E nele ele vem o termo de referência, onde ele me passou o termo, eu copiei e colei dentro do sistema. Aí eu imprimo ele, em cima ele sai requerente a Ateneia Ferreira, porque fui eu que incluí no sistema. Incluiu o que no sistema? O termo de referência. O texto inteiro? O texto. Tá. Isso. E a senhora, lógico, tomou conhecimento, né, do texto para poder incluí-lo no sistema? Não, porque não é de minha responsabilidade. Quem assina o termo é que é o responsável. Sim. Não vem a minha assinatura como responsável. Tá. Então a senhora não saberia dizer quais serviços esse termo engloba? Não. Tá. Uma situação que nós temos na página 7 do termo de referência é uma referência a estacionamento rotativo e parquímetro, que não tem nada a ver com o objeto do contrato, né? Não. O que a senhora poderia dizer sobre isso? Não tenho conhecimento. Isso consta como um monitoramento de um software, né? A senhora pode me responder onde é que foram instaladas as lombadas eletrônicas, que está aqui no termo de referência e no contrato? Lombadas eletrônicas não foi solicitado, porque como é uma ata de registro de preço, é solicitado conforme a necessidade. Então, se verificar
há necessidade da implantação da lombada eletrônica em algum local, aí a gente solicita através de uma autorização de fornecimento, né? Tá. Onde é passado para a empresa para poder executar. Então, mesmo constando na ata de registro de preços, não tem nenhuma lombada eletrônica Não. instalada na cidade. Tá. Então, a opção foi pelo radar. Exatamente. Pelo radar. Tem alguns pontos em Avaré que havia ali uma lombada, né? Uma lombada e não tem muito fluxo de veículos, né? Sim. E foi colocado um radar. Não seria uma situação para lombada eletrônica em vez de radar? Aí já não cabe a mim a decisão se é ou não. O Demutran não participa disso, então? Não, é o secretário quem passa para que eu possa estar fazendo solicitação. Minha parte é mais a parte administrativa mesmo. Sim, mas a senhora assinou um estudo técnico, Só o estudo. tá? O estudo. Dizendo que naqueles lugares onde tem lombada e colocar o radar, deveria colocar o radar. Sim, Né? Então a senhora sim. também passou a ser responsável, né, por esse documento que a senhora assinou, Sim, né? sim, sim. Mas a decisão dos locais em si não cabe a mim, não coube a mim. Tá. E o avanço de fase vermelha, existe isso instalado na cidade? Não, não existe. Tá, só radar. Só radar. Tá. Quem que faz a gestão do sistema de gestão de trânsito? Esse sistema é a parte de processamento das multas. É a mesma empresa. Onde funciona isso aqui em Avaré? É um sistema dentro do Demutran mesmo. Tá, quem que é o responsável por isso? Bom, esse sistema Funcionário responsável. é eu e os funcionários do departamento. Tá. Né? Então, o gestor desse sistema, quem tem o login e a Quem senha é a opera senhora. somos nós, Tá. funcionários do departamento. Tá, Todos nós. tá. E o sistema de fluxo veicular online e estatística? Quem que faz a gestão? Essas informações, quem passa é a empresa também. Tá, mas assim, tem um sistema, né? Alguém alimenta esse sistema com informações. Sim, sim, Quem com base faz no banco isso? de dados do Detran. Tá. É o Detran quem passa todas essas informações, tanto das placas do veículo, o banco de dados do número de frotas do município, é tudo interligado com o Detran. Tá. E o sistema de processamento e gestão de multas, JARE e atendimento ao público, quem que faz? O atendimento ao público somos nós, Demutran. A parte de gestão, que é a parte de processamento, postagem, atendimento ao público na parte de indicação de condutor, recebimentos de multas de trânsito, orientações, protocolos, tanto de recursos, somos todos nós funcionários. Tá. E o sistema de monitoramento do estado dos equipamentos, quem que faz isso? É a própria empresa. Tá. Existe uma licença para isso, inclusive, né? Um software, não é isso? É um software. Tá. A senhora sabe dizer quantos radares foram instalados em Avaré? 20, na verdade, a gente fala 23, mas aí são pontos, tá? São 23 pontos, porque tem logradouro que foi colocado um ponto de cada lado da via. Então, são 23 no total, 23 pontos. Sentido centro-bairro, bairro-centro, é isso? Isso. Perfeito. Onde foram instaladas as estações de trabalho e quem utiliza? As estações de trabalho, no Demutran, é só a parte de gestão. As demais perguntas que eu tenho aqui são referentes à licitação, eu vou aguardar o momento oportuno. Senhora Teneia, Sim. eu queria que a senhora respondesse de forma incisiva e objetiva. Foi editado decreto municipal para fixação de radares nos locais determinados? Não, Não? não, Então, não tem decreto municipal. não. Perfeito. Doutor Hidalgo. Vamos lá. Ateneus, os pontos que foram instalados, esses radares, foram escolhidos anteriormente e passados para a empresa? Ou teve um estudo anterior ao fornecimento desses pontos para a empresa? Foi realizado um estudo anterior pelo secretário que elaborou
o termo de referência. No entanto, que consta no termo de referência os logradouros. Tá. A senhora teve acesso aos laudos, né? O estudo técnico, Sim, vamos dizer assim. Sim. A senhora conhece Vitor Tarley? Não. A senhora não conhece? Não conheço. Nunca o viu? Não. Tá. A senhora sabe se o Vitor Tarley assinou algum laudo, algum estudo técnico juntamente com a senhora? Sim. Como chegou esse documento com a assinatura do engenheiro Vitor Tarley, se a senhora não conhece o Vitor Tarley? Foi um funcionário da empresa que trouxe até o departamento para colher minha assinatura. A senhora teve acesso ao laudo só para assinar, vamos dizer assim. Isso. Mas o conteúdo desse laudo, a senhora não teve acesso. Não. Eu fiquei com uma cópia do estudo, né? Tá, mas anteriormente não houve discussão entre a senhora, Vitor Tarley, engenheiro da empresa, nada. Não. A senhora sabe me dizer se esse Vitor Tarley esteve em Avaré? Não sei. Em relação após a senhora ter acesso ao estudo técnico, existem fotos lá. A senhora lembra se essas fotos são do Google Maps? Não tenho conhecimento. Em relação aos recursos apresentados, em relação às infrações, né? São muitos recursos apresentados no setor da senhora, na Jari, vamos dizer assim. No total, entre recurso de autuação, solicitação de advertência por escrito, né? E Tânia, você pode falar no microfone, por favor? Pode puxar no mais uma total, somando tudo, recurso de autuação, advertência por escrito e recurso de penalidade, deram 450 processos. Recursos deferidos, muitos. Deferidos teve bastante, teve sim. A senhora lembra o motivo do deferimento desses recursos? Alguns, sinalização, publicação, placa, não bate com a placa do veículo, que às vezes a foto não sai muito nítida. Sabe me dizer se o prefeito municipal foi multado com os radares? Não foi multado. Tá. Teve algum recurso apresentado, o nome dele? Nenhum. Nada? Tá. A senhora está há quantos anos frente ao Demutran? Há 10 anos. Com toda a experiência desses 10 anos, né, à frente do Departamento de Trânsito, a senhora, a opinião da senhora, como profissional, haveria necessidade de tantos radares, Avaré? E analisando a necessidade dos radares e os pontos dos radares onde foram apresentados, onde foram instalados esses radares, haveria necessidade? Bom, devido a grandes solicitações, eu tinha muitos requerimentos, né, no Conselho de Trânsito, no departamento, de instalação de lombadas. Tá? Então, devido a grandes solicitações, diversas vias que foram instaladas, teve vários requerimentos também solicitando na época. Né? Agora, da necessidade, eu não tenho como dizer para você, porque eu não sou técnica. Entendeu? Então, eu não tenho como dizer para você. Não tem como. Por não ser técnica, a senhora também não pode entender que não teria a experiência para assinar o laudo técnico também? Eu assinei porque a resolução fala que a autoridade tem que assinar. Mas não agora, conhecimento eu não tenho. Conhecimento, não, é o conhecimento. Não. Tá. E a senhora frisa que esse laudo que foi apresentado pelo engenheiro Vitor Tarley, a senhora só teve acesso quando entregaram para a senhora, assina aqui, é isso? Sim. Foi entregue no Demutran para mim, para recolher minha assinatura. Somente isso? E deixar uma cópia para mim. Tá. Mas na hora que a senhora assinou o teor desse laudo, a senhora não teve acesso nenhum, não sabia o que estava assinando, vamos dizer assim. Eu olhei antes de assinar, né, verifiquei se estava de acordo as ruas, o numeral, né, para ver se não estava errado. Somente isso? Logradouro, Levantamento em relação a acidentes nesses locais onde foram instalados os radares, foram apresentados à prefeitura? No estudo que ele realizou, pelo que eu observei ali, né, no próprio
estudo técnico que ele apresentou, tem lá que é o Infomapa, né? Que nós temos um site da Secretaria do Governo do Estado, onde é alimentado todos os boletins de ocorrência de acidentes de trânsito. É alimentado pela Polícia Militar. Tá. E aí, através desse mapa, tem muitas informações referentes a acidentes de trânsito. Tá, esses locais onde foram instalados radares são locais onde os acidentes de trânsito ocorrem constantemente? Olha, se você olhar o Infomapa, você vai ver que diversas ruas têm um grande número de acidentes. Diversas. Ele mostra tudo. Tá. O que causa estranheza porque a informação dada pela própria Polícia Militar aqui de Avaré são que esses pontos não existem relatos nem boletim de ocorrência relacionados. Seria bom tá verificando. É bom verificar, porque lá mostra tudo. Sim. Lá mostra até os números dos BOs, que tipo de acidente que foi, tudo certinho. Senhora Ateneia, algum agente político, agente público, pediu para a senhora, em algum momento, retirar a auto de infração? Não, nem posso. Perfeito. Bom, a senhora gostaria de fazer algumas considerações para nós finalizarmos essa oitiva? Bom, no momento eu não tenho o que falar. Agora eu declaro encerrada a oitiva da senhora Ateneia. A senhora pode assinar um termo de oitiva. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Ateneia. Imagina. Obrigado.